Olá, Giorgio, tudo bem? Como é que estão as coisas aí por Joinville? Tudo bem, cara, tudo bem. Se preparando aí para entrar mais um ano no portal com muita Legal. energia. Justamente é esse aí a ideia da nossa conversa aqui, para falar aí sobre o ano de 2019, principalmente voltado à prova do TSA, para o pessoal que está aí se preparando, a gente já começar a dar algumas dicas aí, falar alguma coisa sobre o que passou também e o que a gente está aprontando para eles o ano que vem. Então a ideia é a gente bater esse papo aí e fornecer esse começo aí para os alunos, para eles já entenderem qual que é a nossa pegada aqui e a nossa ideia sempre de fazer esses caras terem sucesso, não só no TSA, né, mas também no dia a dia de anestesista deles. A gente teve aí uma prova com um nível super difícil, né, acompanhamos uma aprovação de 15% só, como a gente já tem visto nos últimos anos, alguns anos com uma variação maior ou menor. Você chegou a conversar com alguns alunos, teve algumas ideias do que foi a prova, já que a gente não teve a prova cedida, né, no final, como havia sido anteriormente. Né, nos outros anos a gente tinha a prova, a gente conseguia analisar, hoje a gente só consegue ter uma ideia das coisas que caíram. Então a gente tentou puxar algumas coisas, eu tive algumas informações, imagino que você tenha uma ideia aí mais ou menos do que caiu, assim por cima. Você consegue me falar alguma coisa aí que você viu, que te chamou a atenção? Tá. Me chamou a atenção, principalmente começou a cair muita imagem, né? O uso de ultrassom, não só para anestesia, mas como ultrassom point of care, tanto na prova oral quanto na prova escrita, e alguma coisa de eco, e isso é uma tendência. A tendência é que cada vez vai ter mais perguntas sobre imagem. Ainda mais a SBA lançou agora o livro de bloqueios com ultrassom, lançou o livro do eco transesofágico, isso só tende a aumentar. Vai ter uma boa quantidade de perguntas sobre esse assunto. Isso é uma tendência muito clara e vai ser obrigatório que os alunos tenham uma ideia de eco para bloqueios e como point of care, e pelo menos uma noção básica do eco transesofágico. São ferramentas que estão entrando muito forte no nosso dia a dia e vão se tornar a normalidade, e você está tendo muita publicação sobre o assunto, todo mundo vai ter que estudar bastante sobre isso. Bacana essa ideia. E de ultrassom, assim, o que você imagina que eles poderiam abordar? Eles abordaram nessa prova parece que era um edema agudo de pulmão, ou eu não lembro direito, eu sei que tinha uma abordagem de ultrassom nessa prova, de point of care. Eu não lembro exatamente qual é que foi a questão agora, Edu, mas assim, no eco transesofágico, você tem que ter uma ideia de como avaliar um débito cardíaco, a contratilidade. Sim. E as medidas que a gente faz é de sobrecarga de átrio esquerdo, com a relação E e E', no átrio esquerdo. No ventrículo direito você faz a pressão estimada da artéria pulmonar, da tricúspide, e a variação do tamanho da cava superior. Esse seria assim o mais básico de cálculo essa parte hemodinâmica que a gente utiliza. Caiu na prova oral, se não me engano, caiu uma pergunta sobre pneumotórax, usando ultrassom torácico com modo M. Então é outra pergunta que quem tem uma ideia de ultrassom point of care matava aquela pergunta rapidinho. Mas quem não tinha ideia ficou totalmente perdido. Aquela que você não sabe nem por onde começar o chute. Essa é a pior parte, né? Quando você não tem nem ideia da questão, eu acho que é a pior parte que tem, né? Quando você lê também na prova escrita e nem sabe o que é uma situação ruim. Eu vejo que os alunos não conseguem, não têm essa dificuldade, eles conseguem ter todo, né, o programa, né? Quando eles fazem o curso direitinho, eles acabam conseguindo pelo menos ter uma noção do que está sendo pedido, né? Isso é um ponto que eu sempre valorizo, assim, que eu acho que é legal do curso, que a gente nunca chega a zerar, sem
tem ideia nenhuma do assunto, né? A menos que você tenha abdicado. Tem gente que abdica dos assuntos e deixa de estudar, né? Mas legal esse ponto de imagem, assim, eu acho que vai ser bem interessante a abordagem esse ano. É importante você ter um bom conhecimento sobre todos os itens. Às vezes o aluno ele fica muito preocupado em saber o rodapé, saber tudo sobre um assunto, para tentar acertar aquela questão muito difícil, e ele deixa de acertar questões fáceis de outro ponto. Então, assim, eu sempre digo para os meus colegas e para os alunos, assim, quem passa na prova é o cara que acerta as questões fáceis e as médias, que o cara que não fica errando bobagem. O que fica muito preocupado com a questão super difícil, ele fica muito focado num ponto e ele perde tempo de estudar o normal dos outros pontos. E daí chega na hora da prova e ele erra questões médias. Tem que lembrar que você tem que acertar 60%. Se você acertar as fáceis, as médias e algumas difíceis, você vai passar. Então, como sempre tem perguntas muito difíceis, perguntas até um pouco esquisitas, né? O pessoal fica muito preocupado com essas perguntas, em vez de se preocupar com as perguntas fáceis e médias. Você não pode errar as fáceis e médias, ou tem que errar muito pouco dessas. Se você fizer isso, você vai passar. Eu acho que esse ponto é importante. Todo mundo se preocupa em acertar toda a prova, mas não é. A gente precisa só de 60% da prova. E fazendo 60%, você passa que nem quem acertou 90% da prova. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente sempre chama a atenção do aluno, né? Que é muito mais fácil, entre aspas, passar na prova, porque a gente não é vestibular, não é prova de residência, você disputa com outras pessoas, né? Só você que tem aí a possibilidade de passar ou não, só depende de você, não depende dos outros. Esse eu acho que é um ponto importante. E esse ponto de responder as questões... É normal, assim, o pessoal sempre acaba comentando muito as questões estranhas, muito difíceis, que nunca ouviu falar, mas esse não é o foco principal da prova. Como a prova ela é feita para ser difícil, eles têm que achar algumas coisas muito difíceis. Dificilmente você vê os alunos falando das questões médias e fáceis, porque eles já sabem aquilo. Então é importante o pessoal ter essa noção que a prova ela é auditada e ela é feita para ter uma matriz de dificuldade. As questões que são muito fáceis, que quase todo mundo acerta, elas não medem conhecimento. E então aquilo lá vai ser excluído, não vai voltar em outras provas. E as perguntas muito difíceis, que quase ninguém acerta, também são excluídas. E você vai, dentro do algoritmo que existe para analisar isso, você vai regulando o nível de dificuldade que você quer da prova. Então a prova é difícil e ela vai seguir sendo difícil. Mas dentro dessa matriz terão perguntas fáceis e perguntas médias. E perguntas difíceis. Então o foco é principalmente nas perguntas médias e fáceis. Então essa matriz ela é definida pela comissão organizadora e ela se mantém com essa matriz de dificuldade. Não adianta você esperar que daqui a 1 ou 2 anos você vai conseguir uma prova fácil. Não, isso não vai acontecer. A prova é definida para ser dessa maneira e vai seguir sendo assim. Legal. Esse ponto da matriz, pouca gente sabe, né? Então foi importante você abordar isso, porque existe uma auditoria nessa prova, existe a conceituação, né, do que é fácil, do que é difícil, do que é impossível, do que é médio. Então isso segue um padrão de prova. Então a gente tem que esperar isso mesmo que o Jorge falou em relação à dificuldade. Talvez seja um pouquinho mais difícil num ano, um pouquinho mais fácil no outro, mas ali vai sempre manter esse padrão de dificuldade. E é uma prova tradicionalmente difícil, a gente sabe, por isso que tem que se estudar muito mesmo para obter o sucesso, aí, obter o título superior. Não é um título fácil de se obter, a gente tem essa ideia mesmo. Agora, Jorge, o que eu queria te perguntar, assim, em relação aos temas, assim, a gente tinha, durante um tempo, a gente viu que existia um perfil aí só, basicamente, de casos clínicos nas provas, né? Muita relação com o caso clínico.
Parece que agora começou novamente a ter aí os outros temas começaram a ser pedidos. Você percebeu isso também de novamente ser abordado aí responsabilidade jurídica do anestesiologista? Eu vi alguns pontos sobre qualidade, sobre segurança, sobre acreditação, né? Essas outras matérias, assim. Você consegue ver alguma coisa assim também surgindo nesse ponto? Eu acredito que isso vai ser uma tendência para os próximos anos. Quando o pessoal começou a focar muito em caso clínico, eu acho que eles exageraram um pouco e se perderam também, porque às vezes eles davam um enunciado de 10 linhas para te perguntar uma coisa objetiva sobre o relaxante muscular. Podia ter sido um enunciado de 2 linhas. Não estava nem relacionado até, de certa forma, com o caso. Então, acho que houve um exagero em relação, não, porque tem que ser relacionado com a clínica, tem que ter caso clínico, e isso teve um exagero e o pessoal já percebeu isso. Então, eu acredito que aqueles enunciados enormes vão ser quando for relacionado realmente com uma pergunta do caso clínico. E eu acredito que vai começar a ter um pouco mais dessa tendência de outros assuntos, até relacionados com habilidades não técnicas. Isso é outra coisa que tem se falado, porque hoje a gente sabe que a maioria dos erros que existem na anestesia são relacionados com habilidades não técnicas, não é com a falta de conhecimento ou com um erro técnico. Então, eu acredito que esse tipo de abordagem daí vai envolver qualidade, segurança, acreditação, protocolos, aderência, liderança, comunicação, trabalho em equipe. Isso tudo vem num conceito junto e isso deve começar a aparecer na prova também de alguma maneira, né? Não tem como saber exatamente como eles vão perguntar, mas acho que acredito que isso vai começar a aparecer também. Parece ser uma tendência, né? Isso da acreditação, da qualidade, do ensino mesmo, do ensino do médico residente, né? Parece que algumas questões aí vêm surgindo em relação a isso, né? Alguns debates. Então, tinha alguns pontos que a gente via tradicionalmente que não estavam sendo pedidos mais, organização da SBA, ética médica, todos esses pontos assim que o pessoal não curte muito, que deixa de ser clínico, a gente gosta mesmo de pôr a mão na massa, né, de fazer anestesia. Então o pessoal meio que torce o nariz para esses pontos, mas são pontos aí que valem, né, valem tanto ponto quanto uma questão de cardíaco, de neuro. Eu acho que isso que a gente tem que relevar e às vezes é muito mais objetivo, né, é muito mais fácil de você responder tendo esse conhecimento, né? Porque não tem muita variação daquele tema, né? Diferente de um caso clínico que tem várias possibilidades e vários caminhos. Então, acho que é um negócio que a gente tem que focar também, quando você estiver preparando o seu estudo aí para 2019, não esquecer desses temas, que eles valem um pontinho também, e eu acho que para o do TSA, cada pontinho vale muito, né? Para você chegar aí no objetivo de 60 pontos. Eu acho que isso é importante também nessa estratégia de estudo. Do mesmo jeito que existe uma matriz de dificuldade, onde se estrutura questões fáceis, médias e difíceis, existe uma matriz dos tópicos. Então eles sabem exatamente quantas perguntas de cada tópico foram feitas nos últimos anos. E você tem no tópico de cardíaca e você tem no tópico de ética. Ele está na matriz de tópicos, então isso vai acabar sendo pedido. Às vezes o pessoal, não vou estudar metodologia científica, organização da SBA, ética médica, são coisas que às vezes você consegue resolver esse estudo muito rápido e ele tem uma probabilidade matemática de entrar na prova. Ele vai acabar, porque ele é um tópico no programa, ele vai acabar entrando de uma maneira ou outra, num ano ou no outro vai acabar entrando. Eu lembro que, se não me engano, teve 2 anos que não caiu questão de torácica. Sim. Entendeu? Às vezes você perde um tempão estudando torácica, que é um assunto difícil, e não estudou a organização da SBA e caiu uma questão de organização da SBA, que vale o mesmo ponto da questão de neuro, de cardíaca.
É um ponto importante, porque quando a gente objetiva, né, passar na prova, principalmente, a gente tem que olhar isso também de uma forma aí com um pouco mais de carinho. E você que está estudando, que vai estudar, sabe que isso vai ser importante para você, né, para a prova. Jorge, durante esse ano aí de estudo, você tem alguma dica de estratégia de estudo, assim, qual que você acha que é a rotina que um aluno tem que ter em relação a estudo, uma dedicação semanal? Você acha que vale a pena esse aluno, durante esse ano de preparação para o TSA, fazer outros cursos de atualização, fazer um SAVA, por exemplo, fazer um curso de via aérea ou ir a congressos? Qual que você acha que é a rotina que esse cara tem que ter durante esse ano de preparação para o TSA? O cara que falou, putz, estou a fim de passar na prova esse ano, qual que você acha que deve ser uma estratégia que você recomendaria? Eu sei que isso é muito subjetivo e ficaria mais como dica, mas talvez algumas dicas aí que você possa dar da sua experiência também, né, da sua parte acadêmica toda. O que você acha disso? Na minha opinião, fundamental você ter uma organização e um cronograma de estudo dentro da tua vida. Tudo que você faz na vida requer investimento de tempo e de dinheiro, que no fim é a mesma coisa, você vai investir, tá? Se você não separar um tempo na sua agenda para estudar e dizer assim, não, quando eu chegar em casa de noite eu dou uma estudada, cara, não vai dar certo. Você tem que pegar, um dia eu vou ter uma escala que eu vou trabalhar um pouco menos, eu vou pegar 2 horas daquele dia, de tal hora até hora, para estudar. E põe na tua agenda, na agenda da tua família, aquele é o teu tempo de estudo. Entendeu? Se você não tiver um horário determinado para estudar, dificilmente você vai conseguir cumprir toda a matéria, porque é muita matéria. Você tem que estudar todos os pontos, é muito ponto, e daí começa a acumular a matéria, vai chegando no meio do ano, o pessoal está desesperado, que não conseguiu vencer a matéria. Só que se você não dedicar tempo específico para isso, não adianta, você não vai conseguir vencer toda a matéria. Eu lembro que quando eu tinha um cronograma de estudos, quando eu estava estudando para a prova, para conseguir vencer a matéria, e eu tinha, todo turno livre que eu tinha, metade do turno eu estudava. São 3 horas que eu ia estudar naquele turno que eu tinha disponível. Às vezes eu conseguia estudar em outros períodos, mas eu já tinha no meu mês, quando saí escala de plantão da minha rotina, eu já tinha estruturado quais seriam meus horários de estudo. E daí com isso você consegue ir se organizando, planejando, e aquilo fica concreto dentro da tua cabeça. Esse é um ponto importante. Porque se você fica, quando der o estudo, isso fica só como uma ideia, e não como uma realidade. E isso faz muita diferença quando você está num projeto de um ano inteiro. Faz muita diferença. Uma outra coisa de organização que me ajudou muito, isso cada um tem na sua metodologia, mas eu pegava para cada tópico e eu fazia uma estrutura de subtópicos baseado no capítulo de um livro que eu gostava mais sobre aquele assunto. E quando eu ia revisar, eu pegava aquela estrutura e eu via cada subtópico. Será que eu sei falar disso? E passava na minha cabeça, assim, revisava na minha cabeça. Se eu me enrolava para revisar na minha cabeça aquele subtópico, isso eu tenho que estudar de novo, porque não está linear e objetivo na minha cabeça. Isso me ajudou bastante para estudar para a prova, porque eu identificava o que eu tinha que reestudar e o que eu não precisava reestudar. Não, aquilo eu já tenho um bom conhecimento. No meu caso, me ajudou, né? Para mim foi uma boa estratégia. Em relação a fazer cursos, alguns cursos são bem interessantes, principalmente os cursos mais imersivos, tipo o SAVA. Eu acho que é um curso imersivo, você sai de lá com um aprendizado bom. Se você não sabe nada de ultrassom, talvez fazer um curso de ultrassom seja interessante. Cursos de atualização sobre coisas que você já domina, sinceramente, não, se é o teu ano de estudar para o TSA, não é o ano de aprender um pouco mais sobre coisas que você já sabe. Tá? Então, tipo, eu tenho um curso de ultrassom point of care e eu não tenho a menor ideia de ultrassom point of care.
Então tá, vai lá, faz o curso, estuda antes de ir para o curso um pouco, para você chegar lá e conseguir ter um bom aproveitamento desse curso. Mas eu diria que nesse ano mais cursos de imersão seriam mais interessantes. Uma outra dica que eu deixo, assim, que eu acho que é muito fácil de fazer e que ajuda, você pode se cadastrar no site das revistas e você receber por e-mail, cada vez que eles publicam a revista, você recebe o índice dos artigos que foram publicados, para você ter uma ideia do que é atual, do que está se falando, o que está se publicando. Vai vir ali, metade vai ser artigo experimental e umas coisas meio nada a ver com a prática, e metade do índice são publicações clínicas, de novidades, de atualização, coisas interessantes. E daí você vai ficando por dentro do que está se falando. Aí você vai ler, cara, você precisa 1 minuto para dar uma lida naquele e-mail, só no título, só para você saber o que estão falando. Aí no decorrer do ano você vê, publicaram sobre determinada medicação no de pediátrica, numa revista de cardíaca e no Anesthesiology, isso tá atual. Tá na moda. Tá na moda. E assim, imagina você pensando em fazer uma prova. Vou fazer uma pergunta diferente. Tá no inconsciente da comissão organizadora o que tá se falando, o que tá se publicando. Porque esses caras que estão lá, eles são super atualizados. Eles não estão lá por acaso. Então o cara também está recebendo essas revistas, está lendo essas revistas e ficou lá no inconsciente, no subconsciente dele, estão falando um monte sobre, dexmedetomidina como pré-anestésico. E daí você também está ligado. Saiu 4, 5 artigos sobre isso em revistas variadas. Cara, tem uma boa probabilidade disso aparecer na prova. Entendeu? Então é uma forma muito simples, fácil, você recebe no e-mail, 1, 2 minutos para você dar uma olhada naquele índice e você vai ficar sabendo o que é atualização sobre os assuntos que está se publicando. Principalmente em revistas especializadas de área que o aluno não trabalha. Dificilmente alguém trabalha com todas as áreas da anestesia. Então vamos dizer, você não faz pediátrica praticamente. Cara, vai lá no Pediatric Anesthesia e assina o feed de notícias, recebe por e-mail, e você vai ficar por dentro do que estão falando sobre pediátrica. Eu acho que esse é uma coisa que te requer pouquíssimo trabalho e que vai te deixar com, pelo menos sabendo o que é atualização. E em algum outro índice você vai se interessar por algum assunto e vai consequentemente ficar mais atualizado. Com certeza. Isso é uma bela dica aí em relação a essas ideias aí você pelo menos ter o e-mail, né, e receber os índices. Aí você vai ter uma ideia do que está rolando mesmo nessas áreas. Eu acho que é bem legal. Porque na área que a gente faz bastante, a gente acaba estando mais atualizado, né? A gente consegue ver as publicações, vai atrás, tudo. Mas se você não faz ali a pediatria, sai do arroz com feijão da pediatria, começa mais específico, de vez em quando não é o seu dia a dia, então isso são as tendências aí que eu acho que são interessantes mesmo. Jorge, mais alguma dica aí? Eu acho que o principal é sobre as áreas que você não trabalha, né? Porque hoje, vamos dizer, você está num grupo de cardíaca lá, tem um grupo do WhatsApp, alguém achou um artigo bom que publicou, o artigo brota para você. Brota. Entendeu? Atualmente a literatura ela brota no teu celular, você não precisa fazer nada. Né? Mas Sim, se você não faz pediátrica, você não vai ficar sabendo de nada de pediátrica. Não vai. Então não vai. É uma ideia interessante, principalmente para você ter um contato sobre atualização nas áreas que não são do teu dia a dia, e se você está estudando para a prova, vai cair tudo. Então é uma dica que eu acho que é boa. Legal. A gente teve algumas mudanças aí na bibliografia em relação, pelo menos, Humânica, né? Parece que entrou aí na bibliografia, né? O livro Humânica, aliás, é um livro que a gente tem algo em comum, né? Que nós dois temos capítulos no Humânica. Isso. Né?
Eu curti algumas propostas do Mânica, achei um livro legal, também parece que caiu alguma coisa do Mânica na prova, algumas coisas bem específicas, então é mais uma bibliografia que a gente tem que somar aí para os alunos, né? A gente fala muito de Barthes, de Miller, né? Que são os livros de cabeceira da gente, desde que a gente é residente, por isso que a gente talvez fale tanto dos dois, mas a gente tem que dar uma bola aí para os outros livros que entraram na bibliografia. Você pode falar um pouquinho disso? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim. Assim, uma coisa que tem que ficar bem claro é que a diferença entre você começar o processo de publicação de um livro tipo o SAESP e o Mânica, e você pegar um livro em inglês e traduzir ele, e um livro muito maior, mais complexo como é o Miller. Então, assim, você quer estudar tudo sobre fisiologia, farmaco, essas coisas que são conhecimento consolidado, cara, você pode ler no Barthes, no Miller, que você vai ter um lugar espetacular para ler isso. Mas na anestesia nas especialidades, talvez esses livros, os nossos livros, eles sejam um pouco mais atuais. Então, o que tinha no Mânica, que não tinha nos outros, era a abordagem do Vórtex de via aérea. Do Vórtex. Que não tinha nos outros livros, que é uma abordagem relativamente recente, é uma abordagem muito mais de internet, né, que é o site do Vórtex, né, o Vortex Approach, .org, se não me engano, e no Mânica já trazia isso. E eu lembro, assim, entre me convidarem para escrever um capítulo do Mânica e ele ser publicado, acho que foram uns 2 anos e pouco. 2 anos. Para ter uma ideia, eu revisei uma tradução de um capítulo do Miller há 4 anos atrás. Que eu revisei a tradução, ele foi lançado agora. Agora no Congresso eu vi. Então, para revisar a tradução de um negócio que foi escrito sei lá quantos anos atrás. Então, ele deve ter sido escrito há 8 anos atrás. Então, isso é um ponto interessante. E um outro detalhe que é legal assim falar, todos os livros têm capítulos ótimos, todos os livros têm capítulos muito ruins. Então, o que eu fiz, eu peguei a estrutura de tópicos da SBA e coloquei do lado qual era o livro que eu achava melhor para ler aquele capítulo. Então, o que eu mais li para mim na prova do TCA, que era o livro que eu gostava, foi o Barthes, foi o que eu li mais, mas tinha alguns tópicos, estava escrito lá, Miller, SAESP, que foram os livros que eu estudei. Tinha capítulos que o melhor lugar para ler era no SAESP. Então, eu acho que vale a pena você ter uns 2 livros, pelo menos, um menor e um maior. Acho que o Mânica, eu gostei de várias propostas do Mânica, ele traz questões, ele tem um conteúdo mais condensado, às vezes você quer dar uma lida mais resumida, assim, é um livro que eu achei bem interessante. Porque no fim o SAESP ficou com uma proposta um pouco de tratado, né? Ele é muito grande, ele se equipara ali ao Barthes e ao Miller. Então, assim, não tem livro mágico, que todos os capítulos são bons. Às vezes algum capítulo do Miller tem lá 70 páginas, e às vezes você lê no SAESP ou no Mânica em 15, 20 páginas e o conteúdo é mais ou menos o mesmo, então você está perdendo tempo no Miller. Então, essa é a minha opinião, isso, questão de livro é bem pessoal também, né? Eu acho que é pessoal mesmo, mas eu acho que as experiências que a gente tem com isso também são importantes a gente trazer para quem está estudando, porque Sim. Eu acho que isso é uma dúvida, né, do cara que senta para estudar. Puta, mas onde que eu vou começar a estudar, né? Tipo, tem uma bibliografia de 6 livros, não dá para ler os 6 livros. Não dá. Isso é inviável, isso é impossível, não dá tempo. Só se você parar de fazer tudo que você está fazendo na sua vida e ficar só estudando pro TSA. Isso não existe, né? Ninguém para um ano para estudar para o TSA, tira um ano sabático para estudar para o TSA. Sim. Isso não existe, né? Isso não existe. Quer dizer, pode até ser que exista, tem alguém que faça isso aí, que esteja muito bem. Eu ficaria muito feliz de ter essa oportunidade, de poder ficar um ano só estudando, ia ser maravilhoso. Mas eu acho que isso é inviável. Uma das estratégias que eu fiz quando eu entrei na prova, eu tirava um dia da semana, eu separei um dia inteiro que eu não trabalhava,
né? Eu falava que eu trabalhava, mas eu não trabalhava. Eu ia para a biblioteca e estudava na manhã até a noite. Eu estudava 12 horas. E aí eu conseguia fazer todo o estudo que eu precisava. Foi um ano que eu abdiquei da remuneração, né, do dia de plantão, dava plantões outros dias da semana à noite, para poder estudar para o TSA. Foi a minha estratégia, que eu vi que só assim funcionava. E mesmo assim eu não li todos os livros, né? Nesse um dia eu fazia isso que o Jorge falou, eu lia um pouco no livro, um pouco no outro, perguntava para as pessoas onde que eu achava que estava melhor. Ah, esse capítulo é legal, não é? Tem muito isso também, né? Tem muita gente que fala, putz, lê lá no SAESP que, perfeito lá no SAESP, né? Muita gente, o tratado realmente do SAESP é um livro extenso, né? Como o Jorge falou, um livro, são 2 volumes, é pesado pra caramba o livro, né? Isso. Inclusive, uma dica que eu vou dar para vocês aí que estão estudando, peguem os seus livros e dividam os livros, desencapem o livro numa gráfica e reencapem em volumes menores. Eu tenho aqui, ó, o meu Miller, ele é dividido, ó, ele é subdividido, né, em vários pedacinhos. Então, quando eu ia para o hospital, eu ia com um pedacinho, porque se ir com o livro inteiro é pesado, você já desanima de levar para o hospital o seu Miller. Eu fiz isso com o Miller, com o Barasch e com o SAESP. Então, quando eu precisava, eu pegava o meu fascículozinho e levava para o hospital, né? Então, acho que isso é uma dica também que fica para você que leva o livro. Hoje tem tudo em PDF, né? Na nossa época, né, Jorge, não tinha PDF, né? O que eu vejo hoje é que muita gente tem muita coisa em PDF, mas muito pouco se consulta nesses PDFs. As pessoas só têm o PDF. Ninguém abre o PDF para ler. Então, você tem o PDF aí, consegue ler no iPad tranquilamente, leia no seu iPad, no seu celular, é uma facilidade de estudo também você ter as publicações em PDF. Né? Eu acho que isso facilita muito a nossa vida, que é corrida. Se você tem disponível eletrônica, é muito mais fácil. Concorda, Jorge? Concordo, não. O PDF hoje é uma ferramenta fantástica. Lembrar o pessoal que você pode fazer anotação e sublinhar no PDF também. Mas, assim, para quem está estudando para o TSA, eleja um livro físico, anote, desenhe, faça resumo. Um livro físico você vai ter que ter. Escolhe um que você gosta mais. E aí, eu também fiz isso. Eu reduzi o meu Miller e eu tinha um Stoltingzão também, que eu reduzi ele a pequenos pedaços para levar o meu Barasch, era o meu livro de casa inteiro, para quando eu tinha um tempo específico para estudo em casa, eu usava o Barasch. Mas é legal que você falou que você tirava um dia para estudar, né, Edu? Assim, isso estava no teu programa da tua semana. Né? E isso eu acho que é fundamental, você ter definido o seu dia e hora para estudar, que é um trabalho. Você tem que, bem que você falou, você está tirando um pouco de tempo de trabalho físico para você ter um trabalho intelectual, para você ter um benefício futuro. Né? E uma coisa que eu sempre digo, estudar só te deixa melhor. Você nunca vai ficar pior por ter estudado mais. Mesmo que você não passe na prova. Você vai ser uma pessoa melhor, um anestesista melhor, se você estudar mais. Tá? Só um pouquinho, alguns que ficam meio louco, mas normalmente só faz bem. Não, isso é verdade. Não, mas eu acho que o conhecimento nunca faz mal. Né? A gente fala isso porque você lendo, E isso eu observo, assim, próprios alunos, né, eles falam para mim, puxa, eu virei um anestesista muito melhor em 3 meses, 4 meses estudando. E aí o cara já está vendo que isso faz uma grande diferença, né? E esse período que eu tirava desse um dia sem trabalhar, né, que eu ia estudar, eu inclusive consegui tirar férias, né? Eu tirei 3 semanas de férias no ano, que eu acho que isso também é obrigatório para você que está estudando muito. Tem uma hora que você tem que parar e dar uma esfriada na cabeça, né, para ir poder fazer a prova também tranquilo, porque senão você fica nessa pegada aí 10 meses, 11 meses direto, chega lá, você já queimou seu CPU, né, já tá com a cachola queimada, você não consegue fazer a prova direito, então tem que ter um tempo, e eu planejei isso, né, eu adiantei a matéria, teve alguns dias que eu espremi, estudei um pouco mais, eu tirei um outro dia no final de semana para dar uma estudadinha, para ter férias também, entendeu, porque eu acho que
senão o cara pira, né? Eu acho que é o ano que você tem que estar com a cabeça mais equilibrada possível. Tem que ter férias, né? Tem que ter férias. Não, a melhor parte de trabalhar é ter férias, né, cara? Então, você tem que... E assim, férias é para desligar, né? Normalmente quando eu tiro férias eu deixo meu celular no silencioso, eu olho só quando me dá vontade, que é para você desligar mesmo, você dá aquele período, dá uma resetada na cabeça, descansar e depois voltar para voltar com todo o gás, né? É para trabalhar duro, mas é para se divertir duro também, dobrado. Né? Exatamente. É isso aí. Legal, Jorge, eu vou encerrar por aqui o papo aí. Acho que já foi bom algumas dicas para a gente trazer para vocês aí, alunos que estão começando essa preparação. A gente vai tentar sempre trazer esses papos aí, além de material científico, de estudo aí, das áreas que a gente vai dar as aulas aí, que o Jorge vai falar com vocês. Também essas dicas aí em relação à prova escrita, a prova oral, a gente sempre tem alguma coisa para trazer para vocês. Então a gente resolveu trazer esses bate-papos aí para a gente deixar vocês também mais próximos da gente, para vocês, o que precisarem entrar em contato, aí quiserem uma dica, mandar um WhatsApp para a gente, um e-mail, isso também a gente pode sempre bater um papo, trocar uma ideia aí para você se adaptar durante esse ano, para a gente te ajudar a você se preparar melhor, ter sucesso aí na prova, mas também ter um desenvolvimento melhor durante o ano na sua carreira de anestesiologista, que eu acho que isso também é importante para a gente, assim, de realização. Eu acho que são pontos importantes da nossa profissão, eu acho que você tem que sacar isso também. Então, agradecer aqui o Jorge um tempinho aí na agenda dele, a gente ter parado tudo aí para fazer esse bate-papo para vocês já chegarem com algum material aí antes do estudo mesmo, e deixar aí o agradecimento final para o Jorge. O Jorge vai falar umas palavras finais aí, a gente vai encerrando o nosso papo. Jorge, obrigado antecipadamente aí pelo tempo cedido. Eu sei que a agenda da gente não é fácil aí de arrumar um tempinho de sair do centro cirúrgico, sair de todos os outros afazeres além da medicina. E, por favor, deixe aí o seu recado final e muito obrigado aí novamente pela parceria. Então, eu que agradeço. Eu acho que essa troca de experiências é importante, porque no fim os alunos eles acabam conversando um com o outro para perguntar essas coisas que a gente tá falando. Então, vamos colocar a nossa experiência, porque os professores também passaram por isso, de fazer a prova, isso, claro, de estudar, de tirar um tempo para se dedicar para o estudo. Então, assim, a gente já passou por isso, foram uns anos atrás, mas a ideia é a mesma, né? E também, assim, cada aluno aprende de formas diferentes, então cada aluno tem que identificar o seu jeito melhor de estudar. Tem gente que lê em voz alta, tem gente que faz resumo, tem gente que desenha, tem gente que rabisca o livro, tem gente que escuta e aprende. Cara, eu escutando eu não aprendo, eu tenho que escrever, rabiscar, sublinhar. Eu só desisti de fazer resumo, senão nem eu entendi a minha letra depois, né, cara? Então, não adiantava muito. Então, assim, cada um tem que achar o seu jeito de estudar e conversar com algumas pessoas e achar o seu caminho. E a gente aqui no portal, com os professores, é um guia, mas o caminho é de cada um dos alunos, né? A gente quer ajudar que cheguem na sua realização, na prova, que sejam anestesistas melhores, mas cada um tem que achar o caminho e a gente vai dar um suporte e as ferramentas para que cada um siga no seu caminho da melhor forma possível, tá? Foi um prazer aí conversar com o pessoal. Edu, abraço. Valeu. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, agradeço o Jorge de novo e fiquem espertos aí que a gente vai ter mais dicas aí para vocês e mais desses bate-papos. Espero que a gente possa ajudar de alguma forma. Valeu e até a próxima.